Pode ser igual ao que já foi um dia. Tem que haver uma mudança, tem que ser um novo homem, tem que ter uma nova vida. Se nada modificou, ou se ainda se parece com o homem do passado, então está tudo errado se Jesus não aparece. A hora que tira a máscara, mostra a cara. Evangelho de Jesus não faz reforma nem conserto, tem que ser transformado e outra vez gerado, é novo nascimento. Há quem queira por ali nascer pela metade, tem que nascer por inteiro, ser um crente verdadeiro e andar na verdade. A hora de tirar a máscara, mostrar a cara.
Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz em Marcos 16:15, o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Nós estamos aqui por mandamento do Senhor. O Senhor que o mundo não conhece. E muitos não estão fazendo questão de conhecer o Cristo vivo, a ressurreição e a vida. A Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 25, o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quem falou essa palavra não foi homem. Comuns. Mas foi o homem Deus, o Senhor Jesus. Por isso que o Evangelho, ele é o poder de Deus para libertar o povo das garras do diabo. Porque o povo está cativo, preso com correntes e grilhões, encadeados. E a Bíblia diz que o único que tem poder e autoridade para libertar, o nome dele é Jesus. Fala, seu irmão. Somente o Senhor Jesus, fala, seu irmão, tem este poder e esta autoridade. Como João 11, 25, o Senhor Jesus, ele disse que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele nunca morrerá, e aquele que vive e crê, ele disse assim, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, disse o Senhor Jesus. As Escrituras é bem claras em dizer que o povo tem nome de que vive, mas estão mortos. Muitos estão andando, falando, dando risada, enchendo a cara de cachaça, prostituindo, fazendo tudo o que ele quer. E acredita estar vivo, acredita ter alegria e amor. Mas a Bíblia diz que estão mortos. Enquanto o homem não tem um encontro com a ressurreição, ela vai continuar morta nos seus delitos e pecados. A Bíblia diz no livro de João, o Evangelho, capítulo 8, versículo 24. Por isso vos disse que morrerei em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Muitos têm nome de que vive, mas como eu já disse em várias pregações, são como zumbis andando sobre a face da terra, porque não tem a vida eterna em si mesmo.
eterna não é simplesmente uma palavra que você fala vida eterna. A vida eterna é o próprio Senhor Jesus Cristo, por intermédio das Escrituras. Porque ele disse, em João 8:31, ele disse: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente serei os meus discípulos. E o homem, para ter a vida em si mesmo, eles precisam ter a palavra da vida eterna. E a palavra da vida eterna está escrita em João 6:68, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O pastor Pedro assim diz: para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Como vão ressurgir e levantar dentre os mortos, se não ouvirem a voz do Filho do Homem, a voz do bom pastor? A Bíblia diz que aquele que ouvir a voz do bom pastor, os mortos que ouvirem a voz do bom pastor, esse vai ressuscitar dentre os mortos. A maioria pensa que ser morto ou se tornar morto é quando o corpo toma e vai para o cemitério. Mas essa não é a verdadeira morte. A verdadeira morte é a morte espiritual, a que muitos se encontram sobre a terra. A Bíblia bem clara em dizer, no livro de João, capítulo 11, versículo 25. João capítulo 5, versículo 25. Diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. A Bíblia é bem clara em dizer que aqueles que ouvirem a voz do Filho do Homem, os que ouvirem ressuscitarão. Então é necessário nós entendermos uma coisa: é somente os que ouvirem a voz do Filho do Homem, o Senhor Jesus, é que vai ressuscitar, vai sair da sepultura do diabo, vai ser liberto dos aguilhões, dos cadeados, das amarrações do diabo. Porque muitos estão presos, estão mortos nos seus delitos e pecados, porque não conhece aquele que liberta dos pecados, porque não conhece aquele que salva, que cura, que liberta. Por isso muitos ainda estão correndo atrás de missa de sétimo dia, de comprar missa, para tirar alma de purgatório, uma mentira que o diabo inventou. Porque isso não existe na Bíblia, em canto nenhum. O povo procura a verdade em mentiroso, não sabendo que verdade é quem a Bíblia diz que é. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando em vez de procurar a verdade de Jesus Cristo, fica procurando a verdade em mentiroso. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que não existe nenhuma condenação para aqueles que seguem a Jesus Cristo. Se quem
Seguir como? Segundo os homens ensinam seguir? Seguir como? Como o Papa Francisco disse que é para seguir? Fazer uma imagem e adorar essa imagem. Se prostrar somente em devoção a essa imagem de Jesus. O Senhor Jesus disse em João, capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. Se alguém quer crer em Jesus Cristo, essa pessoa deve crer em Jesus, como a Bíblia diz que é para crer. Porque se alguém crê em Jesus, ou em algum Jesus, que não é o que a Bíblia diz, esse Jesus é o diabo. Então Jesus, que desceu do céu, ele deixou a sua palavra para nós obedecermos a ele. Alguém só pode servir a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, se for por obediência à sua palavra. Ele próprio disse, em João 7,38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. Como vocês pensam que vai se salvar? Se não for por fé e obediência, sem hesitar em obedecer esta palavra. A palavra do Senhor Jesus Cristo é vida eterna para aqueles que creem. E também ela é condenação para aqueles que não creem. Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas ele disse, as palavras que eu vos tenho falado, essa há de condenar o mundo. As palavras de Jesus, para aqueles que acreditam nela e se doam por esta palavra, alcançará de Deus misericórdia, graça, luz, amor e perdão pelos seus pecados. Mas aqueles que não creem em Senhor Jesus, conforme diz as Escrituras, já está condenado, já está morto. Você acredita que está vivo? Mas a Bíblia diz que para ter vida em si mesmo, ele deve obedecer a Jesus. O julgamento é a palavra de Deus. Se você estiver nessa doutrina, seguindo fielmente o Senhor Jesus, do corpo, de alma e de espírito, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nós temos que seguir a Jesus irrepreensivelmente do corpo, de alma e de espírito. Se você se doar a esse Jesus, o Jesus do Evangelho, certamente você terá vida eterna em si mesmo.
Porque o julgamento é pelas Escrituras. É esse evangelho, é essa doutrina. Você lascar em te dizer. A Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz que Deus tomará vingança contra todos aqueles que não querem ter conhecimento de Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sofrerá eterna perdição, longe de Deus e da glória do seu poder. Então uma coisa é certa, não vai adiantar você inventar o que você quiser, o que eu acho, o que eu penso de certo ou errado. O que vai te salvar, o que vai me salvar da condenação do fogo do inferno e da ira de Deus é somente ser fiel a Jesus, obedecer o seu evangelho, como disse 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz que Deus vai se vingar daqueles que não obedecem o evangelho de Jesus e vai jogar no fogo do inferno. Assim diz a Bíblia, aqueles que não obedecem Jesus Cristo. Eu não encaro, não. Eu faço tudo de casa lá, respeito dela, que eu fiz mais. Eu não vou. Botar no lugar, deixar a alma descansar, eu já disse, quando eu vou ver que A Bíblia diz que ninguém pode impor um outro fundamento além do que já está posto. Jesus Cristo é o centro, Ele é a cabeça da igreja. Ele é aquele que tem por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos, salvação e vida eterna, entrada no reino de Deus pelas portas que é Ele próprio. João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Jesus, Ele é a porta do céu. Jesus, Ele é a entrada no reino de Deus. Você pode querer entrar por qualquer porta que você achasse ser Jesus, mas a Bíblia diz que é a única porta que entra no reino de Deus, se você passar por ele, você estará salvo. É Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. A Bíblia diz sobre duas portas: a porta estreita e a porta larga. E espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E a porta estreita, o caminho é apertado, que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por ela. Sabe por que poucos são os que encontram essa porta estreita? Sabe por que poucos são os que entram por essa porta? Bom dia. Como diz a Bíblia, que poucos são os que entram por ela, pela porta estreita, que é o próprio Senhor Jesus. Porque a porta estreita, se você estiver praticando essas práticas que eu vou falar, pela porta estreita você não entra. Você é amarrado pelo bom pastor. Ele tem um cajado na sua mão. A Bíblia diz que passar por cima do muro é ladrão e salteador. E a Bíblia diz que os ladrões serão lançados no fogo, que nunca se apagará. Se
você pratica essas práticas que eu vou dizer que agora na Bíblia, você não passa pela porta da salvação e da vida eterna. Primeira Coríntios, Se escondendo. capítulo 6, versículo 10. O fardo é leve, Não ó. reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vou ler novamente. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os ladrões, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meus amarelos e meus bêbados. É eu que digo, a Bíblia que diz. Vou repetir mais uma vez. Que você pratica essas coisas, você não pode entrar no reino de Deus. Você não vai poder passar pela porta. Porque a porta que leva o homem até os braços do Senhor Deus. A porta da salvação é o próprio Cristo Senhor. Ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim vai se salvar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os roubadores, nem os avarentos, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. A seguir diz assim: digo, porém, versículo 19: porque as obras da carne são manifestas. Esse versículo se encaixa com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Eu estou falando das práticas. Se você praticar elas, você não vai poder entrar no reino de Deus. Versículo 19 de Gálatas capítulo 5. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso que Jesus, ele diz: eu não vim
Quando Jesus disse, não necessita de médicos os sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, porque na terra não tem ninguém, não tinha ninguém. Mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele não veio aqui na terra para te dar chave de carro, chave de casa, para fazer você prosperar financeiramente, para te dar riqueza nessa terra, para fazer você andar de carro de luxo, ter fazenda, ter boi, ter contador. O Jesus do Evangelho, ele disse, vende tudo que tu tem aos pobres, depois tu vem e me segue, e tu terá um tesouro no céu. Esse é o Jesus do Evangelho. Ela tem que vir aqui no Zabum. Ela tem que vir aqui para viver. Vai vir. Por isso que a Bíblia diz sobre vários tipos de práticas que impedirá o homem de entrar no reino de Deus. Eu não quero mais ver a batalha fazendo por aqui. Eu vou pagar pagamento. A Bíblia diz no livro de Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, ele veio aqui na terra para me deixar isento, para me libertar de todos os meus pecados, de tudo aquilo que me condenaria ao fogo do inferno. Através do seu sangue puro, santo, do cordeiro imaculado, descido do céu. Jesus, Jesus, ele é o único nome a ser temido, a ser respeitado. É o único nome que nossos joelhos devem se dobrar. Não é diante da estátua de Jesus, porque está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, de semelhança alguma, de alguma coisa que existe no céu, nem de anjo, nem de Jesus, nem de Deus, nem de nada. A Bíblia diz que vai fazer. Você sabe o único nome que nós devemos se dobrar? Me mostra outro versículo na Bíblia aí. Pesquisa no Google aí, ele vem na Bíblia me mostrar. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículo 9. Escute você. O único nome que nós devemos nos dobrar. Já falei para diante da imagem. Com Jesus morto, sem caído. Mas é diante do nome dele. É o que a Bíblia diz, que Deus é Espírito. Aí muita gente vive assim que ele é maluco, ele está pegando por nós todos. Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram Minha o mãe Pai era Castelberg em do céu. espírito e em verdade. Aí, ó. Aí ele que faz aquele cabelo, ele é maluco, ele está orando por nós todos. E o cristão, ele sabe conversar, sabe comunicar, não tem uma vaga aí, ó. Tem muita gente que quer ter um doce, não está sabendo o que está falando. Tem pés, mas não andam.
ele. som algum sai da sua garganta, torna-se semelhante a eles, os que os fazem, os que nele confiam. Salmo 115. Um dia eu vou lá beber uma cerveja lá, viu? E aquele feijão gostoso, uma mocotó, os caras chegam na rodoviária aí. É o nome dele, é o nome de Jesus, que você deve adorar, reverenciar. Somente o seu nome, em todos os céus e terra, só existe o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Bíblia diz que Deus exaltou esse nome sobre todo nome que existe, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos. Falei, Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e foi-lhe dado o nome que é sobre todo nome. Escute, Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e foi-lhe dado o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que somente Jesus Cristo é o Senhor. Deus abençoe. Como é que é? E aí? É diante do nome do Senhor Jesus, não é? Mas não é maravilha de ver multidão, um exército de mortos, um exército de condenados ao fogo eterno. Não é maravilha de se dizer isto. Mateus 7, 13 e 14. A Bíblia vai dizer que a porta é estreita, o caminho apertado que conduz à vida eterna. E poucos são os que entram por ela. E o caminho espaçoso que conduz à morte eterna, que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Não é maravilha ver multidão seguindo doutrina de demônios. Não é maravilha ter pessoas seguindo espíritos enganadores. Não é maravilha. Porque as escrituras não podem falhar. Jesus disse, as escrituras não podem falhar. Eu estou aqui pregando para salvar algumas almas. Eu sei que a maioria não vai acreditar em Jesus da Bíblia. Porque a Escritura tem que se cumprir. Se a Bíblia diz que vai mais gente para o inferno do que gente crê em Deus, a Bíblia não pode mentir. Sabe por que vai mais gente para o inferno do que gente crê em Deus? Porque ele pede o povo a acreditar na testemunha fiel e verdadeira, que é o próprio Senhor Jesus. É a própria verdade. O povo prefere acreditar nos mentirosos, mas não consegue acreditar na testemunha fiel e verdadeira, que é o próprio Senhor. Ninguém pode falar ou pregar nenhum outro testemunho verdadeiro
Porque o único que falou testemunho de verdade é Jesus. O único que falou testemunho da verdade. Sabe o que foi que Jesus disse na cara de Pilatos? Todo aquele que é da verdade, esse ouve a minha voz. Por que você fica escutando a voz dos demônios e não escuta a voz do Senhor Jesus? Jesus disse: todo aquele que é da verdade, esse ouve a minha voz. Jesus, Ele é o bom pastor, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus forte, é o Pai da eternidade. Mas por que você escuta a voz de demônios? Porque qualquer voz, qualquer religião, doutrina ou ensinamento que não é a palavra que saiu da boca do Mestre, do Senhor Jesus, isso aí não é doutrina de Deus, é doutrina de demônios. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Ainda que descesse um anjo do céu e vos anunciasse o outro evangelho, além deste que vocês já receberam, seja nada. Se alguém vos pegar uma outra doutrina, além desta que vocês já receberam, seja maldição. Você pensa que existe vários jeitos de agradar a Deus? Você pensa que existe vários jeitos de obedecer a Deus? A Bíblia é bem clara em dizer, em João 6, 28 e 29, perguntaram a Jesus em João 6, 28, o que é que eu faço para executar a obra de Deus? O que é que eu faço para obedecer a Deus? Jesus disse, em João 6, 29, a obra de Deus é esta, que creia naquele quem Ele enviou. Só existe uma obra de Deus, e esta obra é obedecer a Jesus Cristo, sem perguntar, sem saber o porquê. A crença na palavra, ela é fé. A crença na palavra, ela é fé. Porque acreditar no que se vê, doutrina de demônios tem milhares, milhares e milhares, que tem uma imagem, eles se dobram daquela imagem, pega aquela imagem, bota nas costas e sai andando por aí. Isaías 45 diz, são ignorantes que conduzem em posição as suas imagens de escultura e rogam por um Deus que não pode salvar. Você sabe o que é fé? Vou te mostrar o que é fé. O que a Bíblia diz que é fé. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova Promoção da loja Limpe Brilhe. Sabão de 5 litros de 26 por 24, loja Limpe Brilhe, em frente ao Mamá Center. Detergente neutro 5 litros de 16 por 15. Black Friday, loja Limpe Brilhe, em frente ao Mamá Center. Claro, 13,50 o litro. Black Friday, loja Limpe Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas de que não se vê. A fé não tem nada a ver com o que os meus olhos físicos vê, com o que minha mão pega. A fé é crer em Jesus como o único nome que existe. Apocalipse capítulo 1. Você consegue acreditar nesse Jesus aqui? Você consegue acreditar nesse Jesus? A aparência de Jesus. Troca esse Jesus morto, que está pendurado num pedaço de madeira, pelo Jesus que ressuscitou, que só ficou 3 dias numa tumba fria, depois ressuscitou. Você tem fé para isso? Para trocar esse morto pelo vivo? A aparência de Jesus. Olha como Jesus está agora. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito. Vestido até os pés da veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, como que tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Faz aí, pega aqui que eu vou mostrar o retorno. A gente tem biquíni na loja belíssima, ao lado da lanchonete Massafé. Moda feminina e masculina, Black Friday, loja belíssima. Se você acreditar nessas palavras da vida eterna, você terá a vida eterna em si mesmo. Porque está escrito, o Senhor Jesus, Ele é a própria palavra de Deus. Se você quer ter Jesus na tua vida, é somente ter a sua palavra, praticar a sua verdade. Grande, né? Vem, onde é que vem? É teu? É pela prática da verdade. Bom pra... Pode não gosto de botar assim, né? A única voz da verdade é somente a voz de muitas águas. A voz que saiu da boca de Jesus. Chama que é um pedágio. Ele é o bom pastor. Ele é que chama as suas ovelhas. A voz que você deve ouvir é a voz de Jesus. Ele é a voz da verdade. Ele falou a Pilatos: todo aquele que é da verdade, esse ouve a minha voz.
A Bíblia diz: em João 8:44, o diabo é o pai da mentira. Se você escutar, ou se você ouvir alguma outra voz, que não é a voz da Bíblia, não é a voz da palavra de Deus, não é a voz de Jesus, você está ouvindo vozes de demônios, dizendo: faça isso, siga isso, faça aquilo outro. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E aí? Ouça somente a voz de Jesus Cristo. Ele é a única voz da verdade. Ele é a verdade que te libertará. Em João 8:36, Jesus disse: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. A Bíblia diz: sigamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Sabe por que ninguém me engana? Sabe por que eu não sou levado por qualquer vento de doutrina que existe por aí? Sabe por que eu não caio na lábia de Satanás e não sou induzido pelos seus lábios mentirosos, pela sua boca de bicho? Sabe por que eu não sou impressionado nem guiado por eles? Porque quem conhece Jesus Cristo, quem beber dessa fonte da água da vida, nunca mais terá sede. Jesus disse: todo aquele que tem sede, venha a mim, beba de graça da fonte da água da vida. Eu vou lá na casa dele. Em João 4, Jesus disse para a mulher samaritana: se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu terás sede, porque dentro de ti fluirá uma fonte de água viva que saltará para a vida eterna. Jesus, Ele é a verdade. Apertou. E aí ontem eu mandei. Meus joelhos e minha boca só confessa um só Senhor. Meus joelhos só se dobram diante de um só nome. E a minha boca só confessa que somente Jesus Cristo é o Senhor. Porque a Bíblia manda confessar somente esse nome. Não existe Senhor se ser Jesus. A Bíblia diz que só existe um só Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 5. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A fé é Cristo Jesus, que é a própria palavra de Deus. Você não vai achar nenhuma outra divindade. Na Bíblia não. A Bíblia diz que toda a divindade está corporalmente em Jesus Cristo. O único, que é o divino. É a Bíblia que diz. Se a Bíblia estiver errada, eu vou errar juntamente com ela. Mas eu não sigo a Bíblia. Eu não obedeço a sua palavra. Porque eu quero obedecer somente pelo meu querer. Mas eu obedeço ela. Porque o Espírito Santo, Jesus disse, Ele vai guiar vocês em toda a verdade. E a verdade é Jesus de Nazaré. Crê em Jesus e será salvo tudo para casa.